é o nosso Elvino José Bongás. Bongás, como é mais conhecido, deputado eleito pelo Rio Grande do Sul, com vários mandatos, assumiu essa semana terrível lá na Câmara dos Deputados, assumiu a liderança do PT. Está aqui hoje conosco, com Douglas Martins, que faz parte da nossa bancada. Estamos aguardando aqui o José Genuíno também, para fazer 1 hora de conversa com o Bongás. Então, para abrir esse diálogo aqui, agradeço a atenção dos nossos espectadores, internautas. Bongás, ao assumir a liderança do PT, quais os principais desafios que você vai encontrar nessa tarefa nova, desafiadora? Quais são suas prioridades e quais os principais problemas que nós vamos enfrentar no parlamento brasileiro? Bom, primeiro, Rui, quero te agradecer muito a oportunidade, parabenizar, colega militante de longa data, foi nosso presidente, né, do Partido dos Trabalhadores, foi parlamentar no Estado de São Paulo também, né, deputado estadual. A gente acompanhava muitas vezes suas atividades lá do Rio Grande do Sul. Naquela época eu era deputado estadual também, e hoje colega deputado federal. Então, uma alegria muito grande. Douglas está contigo também. E, gente, assim, ó, nós estamos num momento, esse golpe que está em curso, dá para dizer ainda, né? O que afastou a presidenta Dilma, ele foi um golpe que, naquela época, a direita, vamos dizer assim, os extremistas da época, que não são tão extremistas do que os atuais bolsonaristas, vamos dizer assim, mas eles também trabalhavam para extinguir esta raça. Não sei, Rui, você lembra, o Bonhausen dizia isso, né? Que era o cara do PFL de Santa Catarina, ele dizia, nós precisamos exterminar esta raça. E eles tinham 3 objetivos básicos, que era impedir a candidatura do Lula, né? Tinha o afastamento da Dilma do mandato e a terceira é extinguir o PT. Inclusive tinha ações já em curso para tirar o registro, né, do PT, que é o maior partido de esquerda, né, no Brasil, a referência dele para a América Latina e para o mundo, né? Então, esse golpe, esse ataque, essa criminalização da política, ela bateu forte, né, do ponto de vista na esquerda também, no enfraquecimento do PT. Ele ficou reduzido, nós já tínhamos uma bancada de mais de 90 deputados, né? Nós chegamos a quase 100 deputados na Câmara Federal. Nós, nesse período todo do golpe que atacou violentamente a esquerda, né? O processo, digamos assim, a Lava Jato tem muito a explicar sobre isso. Aliás, esse é um tema, a Vaza Jato está cada vez mais evidente, a farsa que foi a Lava Jato. Ela fez com que o nosso partido, mesmo sendo a maior bancada, de 54 deputados federais e deputadas, ela reduziu bastante, né? Eu coloquei assim essa tarefa para mim como, agora que fui eleito, eu agradeço a vocês pela referência, né? O Rui era uma das pessoas que apoiou também para que eu virasse o líder. Assim, 4 pontos eu pensei, Rui, que eram importantes, né? O primeiro é que nós precisamos fazer oposição. Oposição. A Câmara dos Deputados, ela tem que ter uma voz que difere, né, dessa coisa do centrão, né, dessa coisa do bolsonarismo, né, que está tão forte que recentemente elegeu o presidente da Câmara e do Senado, né? Então, nós precisamos fazer oposição. Essa é a nossa tarefa. Mas uma oposição que é colada dentro da Câmara, mas que tem força social externa. Se nós não tiver força social, nós vamos desaparecer lá dentro, vamos dizer assim, né, porque os ataques são muito grandes. Essa é a primeira questão. A segunda, eu acho que nós temos uma tarefa, Rui, pela injustiça que foi cometida com o Lula. Eu acho que nossa bancada, e o partido como um todo, e quem é democrata nesse Brasil, tem que lutar pela liberdade plena política do Lula. Isso tem que ser prioridade nossa e nós falarmos isso com muita força. A terceira questão na linha que o Lula falou do Haddad, né, a nossa Fundação Perseu Abramo debateu um plano, que é assim, um plano de reconstrução e transformação do Brasil, né? Um outro mundo, digamos assim, é possível e um Brasil novo necessário para o nosso povo, né? Então, acho que nossa bancada, ela deve ter essa presença com o partido, com a fundação, né? Eu mesmo já falei com o Mercadante, falei com o Árabe, lá com
o Rio Nazak, o pessoal que trabalha o NAP, que é o nosso núcleo de acompanhamento das políticas públicas, para uma interação grande com a bancada, para nós ser expressão do partido ao nível do Brasil, né? Acompanhar as caravanas do Haddad, né? Dar força para esse tema, né? E o quarto ponto, Rui, eu encerro com isso, é nós estar colado nas pautas do povo. Olha o caos de hoje, gente. É o tema do Covid. Isso é algo assim, nós estamos num colapso. Nós estamos colapsando no Brasil o tema do Covid. Então, assim, a luta da pauta do povo da vacina já, a questão do renda emergencial, né? Renda emergencial, a questão do emprego e o debate da industrialização do país, as outras modalidades precarizadas que nós temos nas relações de trabalho. Então, assim, a gente focar, eu acho que eu estou falando desses 3 pontos, que são a pauta do povo agora, que é ter vacina, ter comida e ter renda, né? Então, acho que, claro que tem o tema do orçamento, tem as outras PECs e tal, as privatizações, mas eu acho que eu quero focar. Então, eram essas 4 coisas assim que eu pensei, Rui, a gente criar um ambiente bom, né, de uma bancada que tem muitas, assim, muito difícil, nós temos que unificar para atuar junto, né, respeitando as diferenças, obviamente, que nós temos, que faz parte, mas tentar unificar para dar força. Se a gente não conseguir ter uma unidade na ação, a gente não vai ter força. E acho que o povo brasileiro e o partido esperam muito da nossa bancada. Eu espero contribuir para coordenar bem o nosso time. Bom, Gás, nós estamos aqui com o Douglas Martins. O Douglas é jornalista, como eu, advogado, como eu também. E ele foi, nessa eleição última, foi candidato a prefeito de Santos. Então, eu queria que o Douglas também agora te entrevistasse, fizesse as perguntas que ele acha que são pertinentes nesse momento. Vamos lá, Douglas. Bom, valeu, Rui. Bom, Gás, você já tinha dito esses itens programáticos para a tua gestão, né, aí à frente da bancada. E você deu destaque para esses itens e um deles é formar uma oposição para enfrentar o fascismo, né? Essa declaração você deu logo no começo, né, quando sucedeu-se a sua eleição. Então, eu te pergunto o seguinte, mais especificamente, dentro da Câmara, nesse momento em que a gente tem um avanço, né, de certa maneira, dessas forças conservadoras, como é que você pensa em fazer essa condução? O fascismo, primeiro, assim, esse conceito, né, ele tem muito espaço da extrema-direita e ela, como é que assim, vulgarizou, né, essa onda bruta, que são os valores de direita, né, o conceito mesmo, a violência da agressão física, verbal, né, que está presente e enraizada na sociedade. E ela, com o tema do golpe, e com as expressões enfim, que essa turma faz, do Olavo Carvalho, né, o Olavo de Carvalho, né, o Trump, né, ou experiências que vieram recentemente crescendo com os fakes, com as mentiras, né, o próprio Rui tem uma ação forte também no Congresso Nacional em relação à CPI. Aliás, nós temos que debater esse tema, né, porque eles estão tentando impedir que a CPI das fakes. Isso é uma degeneração, assim, uma doença na sociedade, né? Essa coisa do fascismo, porque ela ultrapassa qualquer civilidade, né, entre as pessoas. Então, isso virou presente no Congresso Nacional. Eu lembro quando teve a cassação da Dilma, né? O Supremo Tribunal Federal deveria ter preso o Bolsonaro quando ele fez apologia ao crime, homenageando o Ustra, no dia da declaração, quando votou a cassação da Dilma. Nós vivemos manifestações dessas, elas se naturalizaram. Essa é a minha preocupação, a naturalização do grau de agressão e de violência, né? De agressão. Bom, ele dizer, por exemplo, eu não te estupro porque tu é feia, eu disse isso para Rosário, uma ação que, se fosse Rui e Douglas, nós não fazer obstrução, que nós passamos o dia inteiro ontem fazendo obstrução, para não aprovar o projeto que estava essa semana na casa, de uma medida de alteração constitucional, para ampliar o conceito da imunidade parlamentar,
onde no caput do artigo 53 da Constituição Federal se colocaria que o parlamentar, se ele comete algo, digamos, que está fora da regra, ele só vai ser julgado pela comissão de ética. E no espírito de corpo que, infelizmente, está presente nos parlamentos, que isso é um problema, quem acredita num afastamento ou numa punição, né, do ponto de vista do decoro parlamentar, ou que extrapolasse o tema do decoro parlamentar, que seria só julgado na comissão de ética. Não é possível. Então, por isso, nós trabalhamos para alterar esse tema, e em não conseguindo alterar, o próprio Rui participou de reuniões que eu coordenei, a gente tentou alterou no sentido, né, até tinha diferenças sobre isso, se devíamos alterar ou botar outro, não. Se alterasse bem, esse era o meu conceito, se conseguisse alterar bem, nós podíamos até concordar, mesmo discordando do processo em si. Mas, no mérito, impedir que eles fizessem uma maioria para piorar. Mas nós conseguimos fazer o debate e mostrar que e eles não aceitaram nossas propostas e foi para uma comissão especial, né? Acho que foi um resultado importante que aconteceu hoje. E isso só aconteceu, Rui, porque, de fato, nós fizemos obstrução. Nós passamos, sem nós ter feito obstrução, nós não teríamos conseguido jogar para uma comissão. Então, como é que a gente faz dentro do Congresso? Era exatamente essa pergunta que eu acho que está dentro dessa resposta que está dando, por isso que eu vou fazer, que o Arthur Lira contou com uma votação, mas não conseguiu hoje, né? Então, um pouquinho antes, o ministro Luiz Barroso tinha deferido, né? Na verdade, ele tinha indeferido uma liminar para parar o processo, né, na Câmara, dessa votação da PEC da impunidade, que está sendo chamada aí. Então, aparentemente, uma vitória, mas logo em seguida o Arthur Lira foi derrotado na Câmara e teve que mandar o processo para a comissão. Então, isso talvez seja um exemplo do que você está falando de fazer a oposição, né? É o que eu estou entendendo da sua resposta. Isso, tem que ter nitidez, nós temos que ter clareza de colocar a nossa opinião. O PT não vacilou. Os nossos parlamentares todos falaram claramente de que nós não concordamos com isso, né? E podíamos ter trabalhado outros aspectos ainda, né, que eu também estou super aberto para avaliar, mas a ação nossa, da forma como nós coordenamos, conseguiu explicitar claramente e impedir que fosse levado adiante. Isso foi um esforço, e eu sempre falo assim, o tema da nitidez, e isso eu gostaria também, Rui, que tem a ver com a tua primeira pergunta, Douglas. Eu acho que na Câmara, se nós pudermos inverter um pouco a lógica, que isso a gente vota muito o que é proposital, apresentado como propositura do Executivo. A gente praticamente não vota projetos vindos dos parlamentares e dos partidos. E eu gostaria, e esse é um debate, nós vamos nos organizando para isso, a coordenação, eu vi, Rui, que tu vai estar no nosso colégio de líderes também, eu quero propor que realmente a gente pegue projetos que são de iniciativa dos parlamentares para inverter a lógica dos projetos que vêm do governo. Vou dar um exemplo bem concreto. Tem um projeto de lei agora, que é a PEC 186, que está lá no Senado, eles queriam votar no Senado. Isso é outra vitória essa semana, tá? Por isso eu acho assim, a gente sempre tem que ter esperança. Não dá para a gente achar que não, o bolsonarismo é forte, não, é igual, tem maioria, isso aí nós sabemos. Mas se eles tivessem uma maioria tão sólida, eles iam ter aprovado o que eles queriam. Como o Senado queria essa semana votar a PEC 186, que é a emergência fiscal. Olha a chantagem, a sacanagem que o Bolsonaro faz. No ano passado tinha um renda emergencial, 600 pila, que no final do ano virou 300, que no início ele queria só 200, e queria para 4 meses, nós conseguimos jogar até o final do ano, mas nós defendemos, eu até defendi na tribuna, pela bancada do PT, para nós ter para esse ano também. Eles não querem. E agora o tema da crise sanitária ficou pior, a vida do povo piorou muito, o alimento ficou cada vez mais caro. Olha o encarecimento do alimento, não estou nem falando dos combustíveis do gás, estou falando da comida, que tem uma suba extraordinária e o povo precisa do renda emergencial. O que ele fez? Ele disse o seguinte, combinou com o Paulo Guedes, que hoje diz que ele é um militar, um capitão ferido, não, é um sargento ferido, né, porque ele está perdendo fôlego, né, esse rapaz lá no governo, e era o posto Ipiranga. O que ele fez? Ele disse, eu vou, então, fazer o renda emergencial por uma MP
na medida provisória, porque daí nós não podemos mexer nela se eles não colocarem em votação, e ela caduca em 4 meses. Então, ele vai fazer uma medida provisória para 4 meses de 250 pila. Vai diminuir o valor, menos gente, menos tempo. Né? Só que é o seguinte, só vamos fazer se houver aprovação da emergência fiscal. O que é emergência fiscal? É aquele projeto que pode até diminuir salário de funcionário público, reduzindo jornada, não tem mais concurso público, tem congelamento de salário, vai desvincular recursos da educação e saúde. Os estados e municípios que não fizerem essa regra de ajuste fiscal não vão estar mais habilitados para receber repasses do governo federal. Ou seja, nós temos um conjunto de regras. Isso era para ser votado essa semana. O Senado tinha marcado horário de votação, que era ontem. Não conseguiu votar. Porque os deputados, a eleição está chegando, tem eleição do ano que vem, o povo está começando a ver. Então, o que eu quero? Eu quero que a gente paute projetos, por exemplo, as tributações, o crescimento tributário sobre herança, sobre fortuna, sobre lucro, sobre patrimônio, né? Que a gente possa pautar isso e fazer um bom debate na Câmara. Eu quero fazer isso, a gente não só ficar refém de votar coisas do governo, mas nós podermos votar e apresentar coisas que... Essa ideia é vincular, né? E enfrentar. Acho que com isso a gente pode enfrentar esse fascismo. Agora, caso contrário, lá de dentro as ideias virou uma força muito grande. A gente está preocupado. Interessante isso, viu, Bongás? Porque eu vi agora, a nossa assessoria apresentou um balanço das atividades nossas no ano passado. É um livrão, porque foram tantas iniciativas coletivas, né? E agora, essa semana, tem uma reportagem da Veja, que eles trabalham com ranking de projetos, né? Então, quantos projetos o deputado apresentou, quantos foram aprovados? E aí, não tem ninguém do PT, e eles destacam como uma deputada bem-sucedida a Tabata Amaral. E esculhambam com Alexandre Frota e com o indigitado, aí, o Daniel Silveira, né? E mostram 4 outros deputados que não são do PT, cada um aprovou um projeto. Então, não por essa razão, mas pelo fato de a gente tomar iniciativas, muito interessante essa proposta. Eu queria voltar um pouco na pergunta que o Douglas fez, para você detalhar mais, porque, veja bem, a gente trabalha aqui com uma linguagem, com fatos que nós conhecemos, mas o nosso público aqui é bem amplo, viu? Inclusive a gente faz cruzamento das nossas redes. Eu, por exemplo, estou transmitindo sua entrevista para o Facebook, para o Instagram. São milhares de pessoas que acabam assistindo as entrevistas aqui do Manifesto Petista, hoje aqui com a Sexta Quente com você. Então, boa parte da oposição estava disposta a votar o projeto. E eu me lembro que você atuou em 2 linhas. Uma para mostrar que a gente estava disposto a negociar dentro de determinados princípios, mas, ao mesmo tempo, a possibilidade de negociar não abria mão daquilo que a gente acertou como princípio. Essa postura, que cansou o pessoal do Centrão e tal, acabou, ao fim e ao cabo, arrastando toda a oposição, inclusive o PCdoB, que inicialmente era o mais aguerrido defensor da PEC, mesmo sem modificações. Então, eu queria que você detalhasse um pouco como é que foi esse jogo, o que significa levar para a comissão especial, qual é o rito que existe realmente na Câmara que estava sendo violado. Você insistiu muito nisso, e eu queria que você explicasse um pouco para os nossos espectadores. Eu quero primeiro te parabenizar por ter essa rede, tá, Rui? É muito importante para nós fazer essa divulgação, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar. Eu sempre digo que nas redes a gente tem 3 Cs, né? Que é curta, comente e compartilhe, né? Para atingir mais gente ainda, né? Essa interação que é fundamental. Então, assim, o que é um rito de uma emenda constitucional? Isso é fundamental. Nós não estamos... A Constituição, vamos pensar 88, né? Em qualquer momento, mas a marca nossa mais recente de uma elaboração de uma Constituição. Gente, nós tínhamos constituintes. Nós tínhamos... a Constituição era eu não sei quantos meses, mas são meses de trabalho. São comissões.
são especialistas, são estudiosos, são consultores, que elaboram em todas as áreas, né, as partes de uma Constituição, né? Agora, uma emenda constitucional, para ser alterada, ela tem que ter um rito, que nem o Rui fala. O que é o rito? Tu vem uma proposta, aí ela vai para a admissibilidade, para a Comissão de Constituição e Justiça. Daí, nesta comissão, é designado um relator. Aí tu vai ter o relator que vai fazer o relatório do processo de admissibilidade. Aí tu já vai reunir uma equipe de consultores, tu já vai estudar, tu vai avaliar se ele está dentro do padrão para ter admissibilidade constitucional. Digamos, é o carimbo de constitucional. A partir daí, bom, aí o pessoal já participou, já conhece, tal, e já está nos anais da casa, já está divulgado, a sociedade pode participar, porque nós temos hoje um processo bem transparente para todo mundo participar. Depois, tu crias uma comissão especial da PEC, especificamente. Essa comissão especial vai ter a representação de plural da casa, né? Então, cada partido, conforme seu número de deputados, para representar determinada população, vai estar nessa comissão especial. Essa comissão especial tem um rito, né, de reuniões, tem prazos, né, dependendo do número de sessões, para poder essa comissão votar e apresentar, então, o seu relatório. Audiências públicas, né? Audiências públicas, exatamente. Tem todo um rito, né, para participar. Depois, quando esse relatório está votado na comissão especial, ele vai para a votação em primeiro turno na casa, porque tem que ser aprovado em duas vezes nas duas casas, em 2 turnos. Aí tu tem, de novo, um debate na Câmara dos Deputados. Aí tu tem um período de algumas sessões para poder votar o segundo turno. Então, tu faz a mesma revisão ainda para consolidar, porque é uma emenda da lei nacional. Vai mexer com a vida das pessoas. A Constituição é isso, né? É a regra da vida das pessoas, das estruturas do Estado brasileiro. Depois, ela vai para o Senado. E o Senado também vai votar, então, em dois turnos também. É votado 2 turnos nas 2 casas. Agora, eu vou mostrar a diferença. No final, essa semana, nós achávamos, Raul, que a pauta, Rui, era a pauta da semana passada, já que nós votamos semana passada. Não votamos outra coisa a não ser o Daniel, a manutenção da prisão do Daniel Silveira, né? Aquele que fez apologia ao crime, que se elegeu só. Se eu vou perguntar para vocês quem é que é o Daniel Silveira, aí vocês vão lembrar, é o cara que se elegeu quebrando a placa da Marielle. Então, assim, a composição dos fascistas, Douglas, é essa, entendeu? E isso é preocupante, né? Uma sociedade tem que estar doente, né? Para um negócio desses dar certo aqui. Deixa eu só desligar aqui, que eu não tinha desligado aqui. Então, o que acontece? Semana passada, nós votamos isso na sexta e não tinha outra pauta. E eu achava que a pauta dessa semana seria, então, votar a pauta que estava pré-definida da semana passada. E achei que a semana ia ser mais leve, não ia ser uma semana quente. Mas aí veio esse projeto. No final de terça-feira, no final da tarde, o pessoal comentou, tem uma alteração constitucional. E aí foi distribuído no final da tarde nos corredores. Eu peguei no corredor. Quando eu soube que ia ter uma emenda, um boato, eu fui em cima de vários líderes e cobrei. E daí uma dessas, nem assim, 8, 9 da noite, apenas eu consegui algo que no outro dia já era para votar a admissibilidade. Impressionante, né? Então, acho que a diferença de rito aí foi para a admissibilidade, foi votado, daí foi, enfim, houve um acordo de procedimento. Eu não sou contra que a gente faça acordos, tá, Rui? Eu quero ser bem claro nisso, né? Por exemplo, a gente fez acordo por uma alteração na Constituição no ano passado. Eu até disse isso para o Lira também. Eu disse, não, mas aqui já se fez vários acordos para alteração constitucional. Sim, mas era Covid, o povo precisava de dinheiro para orçamento de guerra, e nós tínhamos que votar para o povo ter remédio. A doença exigia, então era imperioso. Então, você fez um acordo, entendeu? Mas num troço totalmente emergencial. É compreensível que você faça um acordo para não cumprir todos os ritos, e só pode fazer se ter um acordo realmente unânime, né?
Mas, mesmo assim, tivemos um cuidado para fazer um bom debate. A outra coisa que nós votamos alteração constitucional, lembra as datas das votações do ano passado? Por causa do Covid, nós jogamos a eleição de outubro para novembro. Isso também foi uma alteração que foi num acordo que não foi todos os ritos, vamos dizer assim, né? Mas vocês têm justificativa para isso. Então, eu não sou contra fazer acordo. Mas quando são temas, como o caso específico da imunidade, aliás, hoje eu achei que o Brasil não precisava de ampliação de imunidade, precisava de imunização, né? Já que a doença é grande. Nós não podíamos aceitar. Então, o rito, essa foi a diferença. E esse foi um dos motivos que não vingou, porque não pega bem para a sociedade. E hoje não adianta todo mundo acompanha o processo na casa. Eu disse assim, vocês querem fazer uma proteção para a casa, mas, na verdade, expuseram ainda mais a casa, né? Porque você passou essa ideia de um privilégio, de um cidadão diferente. E aí um deputado disse para mim, mas nós somos cidadãos diferentes. Eu disse, não, nós somos cidadãos diferentes numa função. Eu sou o deputado. Então, como deputado, eu tenho imunidade parlamentar para a minha atividade parlamentar. Qualquer cidadão não pode entrar no ministério, dentro do governo, em qualquer área, com liberdade para entrar e fazer investigações sobre malversação de dinheiro público. Eu posso, o deputado pode. Tá? Por quê? Porque eu posso expressar, eu tenho liberdade de expressar. Se eu vou fazer uma CPI, por exemplo, né, que tu vai ter que ir atrás de crime organizado, entendeu? De milícias, certo? Bom, tem que ter um processo de proteção, porque tu está exercendo uma função. Agora, transformar esse processo para crimes comuns que eu faço como parlamentar no período meu e querer ampliar a imunidade parlamentar para essas outras questões, eu não concordo. De jeito nenhum. Então, acho que essa é a grande diferença. Então, estava tudo errado. Estava errado no período político para votar, porque o pessoal diz isso é a emenda exatamente vinculada ao tema em torno do Daniel Silveira. Segundo lugar, o processual estava errado, o conteúdo estava errado. Tá? Então, estava tudo errado. E deu no que deu. Vai para a comissão especial. Não foi aprovado. Genuíno está na sala? Genuíno? Você está na sala? Estou vendo seu nome aqui. Estou. Então, você chegou um constituinte aí, Bongás. Vamos ver o que ele tem. É verdade. Ô, Lula, Genuíno, segunda-feira, o Lula te deu um baita elogio, que era o melhor regimentalista no período em que ele era deputado federal. O Genuíno entendia de tudo, só para nem pedir para o assessor. O Genuíno sabia de tudo. E qual é salteado o regimento lá para fazer obstruções na Câmara dos Deputados. Elogio do Lula, tá? Que foi teu colega. Ah, bom. Muito obrigado. Vamos fazer o seguinte. Nós temos uma questão central da luta democrática no Brasil, que são as cláusulas pétreas do artigo 5º da Constituição. Essas cláusulas pétreas, inclusive, não podem ser emendadas. Você só pode alterá-las por uma nova Constituição. E na medida em que esse debate do Supremo sobre a segunda instância, esse debate nem podia existir no Supremo Tribunal Federal, porque isso fere cláusulas pétreas. O artigo 60 é claro, tendente a abolir cláusulas pétreas. Eu digo isso porque, quando nós fizemos a Constituição, e logo em seguida, nós entramos com a revogação do entulho autoritário. Tinha várias leis do entulho autoritário. Uma delas é a Lei de Segurança Nacional. E nós entramos em 2000 com um projeto eu e o deputado Milton Temer, revogando a Lei de Segurança Nacional. E essa lei foi consensuada em todas as comissões. E mesmo a Comissão de Justiça, como você explicou aí, ela considerou que a Lei de Segurança Nacional não estava recepcionada pela nova Constituição. Mas o Supremo usou a Lei de Segurança Nacional neste episódio. Eu acho que o Supremo agiu correto, porque dava para era possível prender o deputado com base no Código Penal. E a Câmara tinha que prendê-lo com base no Código Penal. Então, a Lei de Segurança Nacional é um entulho. E esse entulho vai exigir uma lei de defesa do Estado democrático.
Eu coloco isso porque, como nós estamos vivendo um período de autoritarismo, por dentro das normas, por dentro das instituições de Estado, eu acho que essa bandeira da luta democrática é muito importante, porque isso vai além de prender deputado ou de imunidade parlamentar, a Lei de Segurança Nacional, porque envolve um problema dos movimentos sociais, do direito de opinião, do direito de organização. É um entulho mesmo. Então, eu acho que essa questão, eu acho que é importante como é que você vê isso na pauta do Congresso Nacional. Como ela foi votada por unanimidade de todas as comissões, ela está pronta para ser votada em plenário. Como é que você vê essa questão? Eu acho que o tema, a Lei de Segurança Nacional, quando ela foi feita, acho que em 83, né? Ainda na Figueiredo, nós vivíamos o tempo da ditadura ainda, né? Época da ditadura. Que é o primeiro processo. O PT surgiu aqui, foi exatamente nesse período, né? 78, 79, com as mobilizações sociais, chegou em 80, né? A nossa luta para... A primeira eleição foi no 85, né? Com a Nova República, né? Foi o tempo de Figueiredo isso aí ainda, quando se fez esse... Foi, a primeira eleição foi para governador em 82. Exatamente isso. Então, nós estamos com esse resquício. E quando tu tens a proteção da Lei da Proteção Nacional, mas ele usa muito o aspecto para poder considerar, né, tipo assim, a repressão, os movimentos sociais, se usa esta Lei da Segurança Nacional, né, muito no aspecto ideológico, né, de combater aí sempre a esquerda ou organizações, né, que são de visões de combate, né, a quem queira defender a democracia, né, que deveria ser o contrário, né, uma lei deveria defender, né, o Estado democrático brasileiro, né, realmente, do que ser o intuito autoritário, como você colocou. Esse tema, assim, nós não conseguimos. Eu quero dizer assim, acho que na Câmara dos Deputados teve uma crítica muito grande, que acho que é um ponto de vista jurídico mesmo. Você tinha condições de fazer a prisão em flagrante, né? E aí tem um tema que esse projeto de lei que nós comentamos antes, da imunidade, ele estava fazendo referência, num dos capítulos 53, ele estava fazendo referência, dizendo que só poderia ser preso em flagrante exatamente nas questões inafiançáveis garantidas na Constituição, que é terrorismo, que é racismo, que é tráfico de entorpecentes, né? E que com isso não conseguiria garantir a prisão em flagrante na nova legislação do Daniel Silveira. Então, essa era a alteração, era fazer uma proteção, né, contra a possibilidade de prisões de quem estivesse ferindo, né, o Estado Democrático de Direito do Brasil, que é exatamente fazer as agressões ou apologias que ele fez ao ato institucional 5, ao ataque que ele fez às instituições brasileiras, né, ao ferimento da democracia. Então, eu acho que esse é um debate, viu, Genuíno? Eu até quero que você ajude nisso, porque na época da elaboração da Constituição, você foi muito atuante nisso, inclusive no tema também da militarização do Brasil, porque você também foi e atuou, né, nessa área de assessor especial, acho que era a tua função na defesa, né? Porque acho que esse é um tema, e você já participou uma vez numa live comigo também, para aprofundar esse tema, porque acho que tem muito tabu sobre isso é pouco debatido. Um dos artigos agora, um dos projetos, nosso colega deputado Paulo Teixeira, né, ele tem um projeto de lei, inclusive, sobre isso, né, para que a gente tenha uma legislação, não Lei de Segurança Nacional, mas Estado Democrático de Direito, né? E esse tema, ele consta no livro que a Fundação Perseu Abramo lançou agora, tá? Eu estou pegando isso e eu vinculo, Rui, com a pergunta que tu fizeste, porque eu quero, na segunda-feira nós vamos fazer um debate com a Haddad, mas eu quero fazer um debate com a Perseu sobre este livro, que é o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, onde um dos pontos é o debate sobre uma nova legislação que tenha um conceito mais democrático, não autoritário, do ponto de vista para tratar a segurança e a soberania do Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto importante, mas isso não flui, entendeu? Do ponto de vista do debate na Câmara. A preocupação na Câmara
é como vai proteger o deputado contra a